Sócio Rural. Oferecimento Beagro, fruto da terra. Bem, o Puro Sangue Lusitano é uma coisa que foi um pouco de coincidência e um pouco de paixão desde criança. Eu, desde muito cedo, 3, 4 anos de idade, montava em cavalos pôneis e tudo mais. E quando eu tinha uns 12 anos de idade, fui numa fazenda de um amigo meu, João Sampaio, em Bauru, e eu, na verdade, montei um cavalo andaluz. E é um cavalo que eu fiquei apaixonado pelo cavalo, porque é um cavalo enorme para mim, com a criança de 12 anos, aquele cavalo mal conseguia fechar a perna em torno do cavalo, o cavalo de uma mansidão, uma cabeça assim, sabe, muito tranquilo. E eu falei, se um dia eu for criar cavalo, eu vou criar esse cavalo. E aí, muitos anos mais tarde, foi lá por 94, 95, eu quebrei a perna, não tinha o que fazer, acabei indo num evento de cavalo lusitano, né? E comecei a conversar com as pessoas, as diferenças do andaluz, do lusitano. Então, desde aquela época, mais ou menos 94, por aí, eu comecei a pensar em criar cavalo lusitano. Em 95, veio a oportunidade de comprar com o meu irmão Mário essa fazenda aqui. E eu falei, se tiver um espaço para eu ter meus cavalos, um espaçozinho para ter uma pistinha de pouso, que eu gosto muito de voar, eu compro com você a fazenda. E aí foi o começo de tudo. E aí eu fui comprando alguns animais, principalmente aqui no Brasil. Comprei poucas éguas em Portugal e aí sim começou a transformar o sonho de menino em realidade. Sempre que eu falo o principal objetivo, eu acho que os objetivos de criar cavalo transcende a propriedade do animal, transcende o ego das pessoas, de falar eu tenho o melhor cavalo, o pior cavalo. Eu acho que o objetivo, eu gostaria de deixar o cavalo lusitano, se possível, dentro da minha modéstia, ter cavalos que estejam mais aptos a competir com os cavalos europeus, lusitano também europeu, mas europeus eu falo alemães, os cavalos belgas, para as grandes provas de adestramento, que são as provas de grande prêmio. E o cavalo lusitano tem progredindo pouco a pouco. Eu sou um criador novo, eu crio faz 27 anos o cavalo, desde 96 que eu tenho criado o cavalo lusitano. Mas eu acho que o objetivo é poder ter alguns exemplares que possam melhorar a raça e possa ter exemplares competindo em grande nível de grande prêmio, par a par, para chegar num primeiro lugar de Olimpíadas, coisa parecida. É muito pouco tempo para se criar, uma transformação que se faz do cavalo lusitano. Cavalos lusitanos têm muitas habilidades, tem outras que têm um pouco mais de dificuldades. Então eu acho que o objetivo é de fato propiciar bons exemplares e melhorar o nível da criação. Isso, que nem eu falei, transcende que são os cavalos criados aqui na minha fazenda, que os cavalos são meus, os cavalos são no mundo, entendeu? Então eu acho que o objetivo é ter cavalos cada vez melhores para as grandes provas de grande prêmio. O cavalo lusitano é um cavalo de crescimento um pouco mais tardio. Você vê um puro sangue inglês que vai para as corridas, com 2 anos e meio, 3 anos, eles já estão nas provas de corridas. O lusitano, você começa a desbastar os cavalos aqui na fazenda com 3 anos e meio para 4 anos. E o processo é muito lento, o adestramento é uma prova muito cheia de detalhe, é uma prova que você não pode querer cortar etapas, que você pode mexer também com o psicológico do cavalo, são provas que exigem força, exigem concentração. Então, eu diria que é um processo dos 4 anos até os 8 anos, pelo menos 4 anos, para preparar um cavalo para um nível forte de São Jorge, para um grande prêmio, são mais 2 anos. No dia do cavalo começar o desbaste dele até um grande prêmio, eu diria que é um processo de 9, 10 anos do cavalo. E o cavalo lusitano tem uma vantagem, é um cavalo muito inteligente, muito submisso ao cavaleiro, é um cavalo dócil, mas com muita energia. Então é um cavalo de rápido aprendizado, mas mesmo assim, cortando etapas para chegar num processo de grande prêmio, pode machucar o cavalo tem que estar
com preparo físico adequado, mental, psicológico, emocional. Então é um ser vivo, precisa de muita sintonia do cavaleiro com o cavalo. Então aqui na fazenda a gente faz as coisas muito passo a passo, sem querer destruir o cavalo e pedir do cavalo mais do que ele pode dar naquele momento. Nem todos os cavalos têm aptidão de chegar num grande prêmio. Muitos cavalos não têm o porte físico, a força necessária, às vezes não tem a concentração. A questão da criação é muito difícil, por mais que você queira cruzar ótimo com ótimo, de vez em quando sai um que é médio, então é muito difícil. Mas o cavalo lusitano é um cavalo muito usado, tanto em Portugal, aqui no Brasil temos exemplo do seu Zé Eusébio, que usa o cavalo também na lida de gado e tudo mais. Aqui na fazenda nós temos 4 cavalos lusitanos que um pouco mais baixos, assim, são cavalos que eu uso direto na lida do gado. Então um cavalo dócil, um cavalo de passeio, um cavalo de desporto, e nem todo cavalo, que eu falei, consegue chegar no nível de grande prêmio, nem todo cavalo é para competição. É a seleção, cada vez mais, um percentual maior de potros que nessa fazenda tem essa condição de chegar perto de um grande prêmio. Mas a criação não é uma coisa exata, tem um lado aleatório, genético. De vez em quando o homem lá de cima manda um bicho bom ou não, mas então é isso aí. Mas é um cavalo que serve sim para tocar gado, que serve para passear na fazenda, serve para fazer romaria, é um cavalo de muitas aptidões. Olha, os cavalos que tiveram maior repercussão, eu acho que foi o Peralta dos Pinhais, Solar dos Pinhais, o Signo dos Pinhais. E hoje, aqui na cordelaria, nós estamos usufruindo não tanto do sêmen desse cavalo na criação, mas eu uso muito as linhas maternas para poder fazer meu programa de criação. E esses cavalos foram cavalos que venderam 30 vezes o valor dele em sêmen lá fora, na Europa. Teve cavalo, Peralta chegou no grande prêmio, Solar foi um cavalo que vendeu muito sêmen como padrão da raça. O Signo também competiu na competição dos Jogos Equestres Mundiais em Wellington. Ou seja, tem vários cavalos de renome e eu acho que daqui para frente vocês vão ver os cavalos da Alegria dos Pinhais cada vez mais nas provas de grande prêmio. Nós estamos com uma leva de cavalos excepcionais. Nós temos aqui 5 cavalos, talvez esse ano ainda vá para a Europa, para serem preparados para grande prêmio. Porque nem sempre você também, às vezes você tem um cavalo, tem o potencial, mas você não tem um treinamento necessário para chegar lá. Então acho que vamos mandar alguns cavalos talvez para a Europa para poder acabar de fazer o treinamento lá. E é um mercado muito maior na Europa que no Brasil. Finalmente, após muitos anos, o mercado europeu está abrindo de novo para a importação de cavalos do Brasil. Porque devido ao mormo, que é uma bactéria que surgiu lá no Nordeste, junto com jegues e tudo mais, com os asnos lá, teve essa proibição de importação de cavalos da Europa, do Brasil para a Europa. E agora, com a abertura desse mercado, eu acho que está na hora de poder mandar alguns cavalos de grande nível para a Europa para poder selar o reconhecimento da Cordelaria Alegria dos Pinhais, o principal centro equestre de cavalos de grande prêmio do mundo, que é a Europa. Um pouco os Estados Unidos, mas muito mais a Europa. Eu acho que, primeiro, a gente não pode se apegar só àquilo que a gente tem. A criação brasileira está evoluindo muito rapidamente, tem animais bons em diversas cordelarias, tem o nosso grupo de WhatsApp, cada dia eu vejo cavalos lindos que o pessoal posta, mas eu acho que o segredo é você ter olhos e percepção de poder admirar não só os seus cavalos, como o cavalo dos outros. Esse ano mesmo eu estou abrindo um pouco o sangue da cordelaria, que faz anos que eu não abro com outro cavalo. Já abri no passado, não deu certo. Abri o sangue usando um cavalo que era um cavalo português, que está em Portugal. E agora estou abrindo sangue de novo com um cavalo também, que é um cavalo castanho, um cavalo que ainda está em Portugal. Mas eu comprei sangue no cavalo e tenho que abrir um pouco do sangue. Então, eu acho que o segredo é você estar aberto de poder utilizar o que tem de melhor por aí, e não só aquilo que você tem. Às vezes faz bom, massageia o ego, mas às vezes não é suficiente para você poder ter essa qualidade cada vez maior. E é tudo uma tentativa, como eu falei, não é ciência exata. Criação não é uma ciência exata. Às vezes você faz tudo certo, o cavalo é bom, vai fazer um raio-x, tem um problema daqui, um problema de lá,
mas o que eu estou tentando é ter cada vez mais um percentual de cavalos nascidos da fazenda que sirvam para grande prêmio. Eu tenho cavalo lusitano para crianças, tem cavalo lusitano para adultos, tem cavalo lusitanos para profissionais. Então tem de todos os níveis. Se você quer um cavalo só de passeio, eu sugiro você comprar um cavalo na faixa de 8, 10 anos, que é um cavalo que já está bem desgastado, um cavalo que já está bem educado, é um cavalo que já perdeu um pouco aquele negócio de, sabe, aquela fervura do sangue do cavalo jovem. Eu diria para comprar um cavalo mais velho. Se você é uma pessoa que é um cavalo para você ensiná-lo e você adestrá-lo para chegar num nível alto, eu sugiro comprar um cavalo recém-desbastado, que aí você pode adestrar o cavalo de acordo com as suas próprias preferências, o próprio estilo de equitação. Então, depende muito para que finalidade você vai querer o cavalo e qual a sua disposição de tempo para se dedicar ao cavalo, né? O cavalo não é uma coisa que pode ficar parado uma semana e montar só no final de semana, sabe? Se for para fazer isso, ficar parado uma semana, 2 semanas e montar só no final de semana, aí eu sugiro um cavalo ainda mais velho, um cavalo acima de 15 anos. Porque o cavalo lusitano, ele chega aos 25 para 30 anos com bastante frequência. Então, se é um cavalo que você vai montar de vez em quando, eu acho que pegar um cavalo um pouco mais velho, talvez um cavalo castrado, né? Enfim, tem cavalo para todos os gostos, para todos os níveis de habilidade dos cavaleiros, né? Eu acho que nós temos cavalo de todos os tipos, nós sempre estamos abertos a receber as pessoas, somos apaixonados pelo cavalo, eu acho que é uma coisa que está no nosso sangue, a gente gosta de divulgar o cavalo, gosta de mostrar o cavalo para os clientes que vêm aqui e estamos sempre dispostos. O que as pessoas não entendem às vezes é que muitas vezes como criador, eu não posso vender um cavalo que eu preciso dele para a minha criação. Então tem cavalos que todo mundo quer, e tem cavalos que muitos querem e alguns vão comprar os cavalos. E tem cavalos que são cavalos normais, que não, vou dizer, que não tem preço alto, que é acessível. Pessoas que vêm visitar aqui, então é muito questão do nível de cavalo que você queira, mas a gente sempre está de portas abertas para receber quem quer que seja, de qualquer nível social, de qualquer nível econômico, porque paixão pelo cavalo é que nem eu falei, desde criança, 2, 3 anos de idade, eu montava em pônei e sou apaixonado pelo cavalo. Então eu gostaria de poder dar essa abertura e essa disponibilidade para as pessoas de virem conhecer o cavalo lusitano, conhecer essa, sei lá, essa raça que às vezes é tão gentil. Eu sempre falo que o cavalo lusitano é um cavalo que parece que tem orgulho de si próprio, sabe? Ele gosta de se mostrar, ele é meio exibido. E eu acho que as pessoas, quando entram em contato com o cavalo lusitano, muitas vezes sentem uma coisa diferente e acabam ficando com essa raça, porque realmente é uma raça muito especial. O nome dessa fazenda era Guará do Pinhal. Guará é o lobo típico do Brasil. E aí eu falei assim, o nome da fazenda é Guará do Pinhal, mas Guará não tem nada a ver com cavalo. Aí eu vi todos esses pinhais ao redor aqui, toda essa beleza, e falei assim, aqui vai ser um lugar de alegria. Então eu coloquei Cudelaria, a alegria dos pinhais, porque eu achava que criar cavalo, que era um sonho muito antigo meu, podia ser uma verdadeira alegria e de fato é. De vez em quando as despesas não dão muita alegria não, mas quando você olha aqui os animais, você rejuvenesce o coração e a alma olhando esses cavalos. Eu gosto muito de montar, infelizmente agora estou com um probleminha de lombar e tudo mais, mas eu estou fortalecendo, daqui a pouco eu volto a montar os cavalos também. E montar o cavalo no começo de manhã, bem cedinho, junto com o nascer do sol, no final de tarde, é um prazer enorme que eu tenho aqui na fazenda.